Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui nós vamos falar muito a respeito de futebol. Parte tática, parte técnica, torcida, história, tudo isso. E nesse primeiro momento nós vamos falar sobre grandes duelos entre gigantes brasileiros e sul-americanos também enormes. Vamos começar hoje com dois vídeos sensacionais. Primeiro vamos falar sobre o Cruzeiro contra o Racing na final da Supercopa de 1992 e sobre o Grêmio na final da Libertadores de 1995 contra o Atlético Nacional da Colômbia. Mas fiquem tranquilos, foquem nos duelos, não foquem na competição. O Fabiano falou sobre a Libertadores, aí falou sobre outro título, nada disso. Vamos falar sobre os clássicos, afinal, clássico é clássico e vice-versa, como diria um jogador antigo, não é verdade? Em 1992, o Cruzeiro chegava a mais uma final da Supercopa da Libertadores da América. O time já havia sido campeão no ano anterior em cima do River Plate. Pera, Fabiano. Supercopa, você já começa falando assim do título, mas o que era essa competição? Era importante? Importante é você olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. A Supercopa era importantíssima e o Cruzeiro chegou à decisão contra o Racing de Avejaneda, considerado o primeiro grande do futebol argentino e é até hoje um dos 5 maiores do país vizinho. Respondendo o que era a Supercopa, era uma competição que envolvia todos os campeões da Libertadores da América. Ela foi disputada entre 1988 e 1997. Foram 10 edições e depois a competição foi substituída pela Copa Mercosul em 1998. O Cruzeiro tinha um bom motivo para ser campeão. Sabe por quê? Porque na primeira edição da competição, em 1988, o Racing de Avejaneda havia vencido em cima da própria Raposa. Fabiano, peraí, esse negócio de revanche não tá com nada. Amigos, não era o que os jogadores diziam na época. Tanto os jogadores quanto o treinador Jair Pereira, o popular Jacaré, falavam sim em revanche e diziam inclusive que o Cruzeiro tinha que golear no primeiro jogo no Mineirão, pois na Argentina o ambiente era hostil em competições sul-americanas. Eles falavam abertamente em fazer 3, 4, 5 gols. Tinha que decidir em Minas. Do time campeão de 88, o Racing só tinha o atacante Rubem Paz. E aí, com todo respeito aos fãs do saudoso Chorão, eu peço licença e falo: um time quando só tem paz não faz guerra com ninguém. E foi nesse ambiente que o Cruzeiro entrou em campo para a decisão, primeiro jogo da decisão, em 1992, com 78.077 pagantes no Mineirão, meus amigos. E aí a Raposa, com Roberto Gaúcho e Renato Gaúcho, a dupla gaúcha no ataque mineiro, começou já avassalador e logo no primeiro tempo Roberto fez 1-0 de cabeça. Mas na segunda etapa que veio o baile para a consagrada goleada tão falada antes da partida. Renato Gaúcho cruzou e Roberto fez o segundo gol da Raposa. Depois, em noite inspiradíssima, Roberto Gaúcho mais uma vez saiu driblando, fez excelente jogada e tocou para Luiz Fernando fazer o terceiro. E aí, Marco Antônio Boiadeiro, chutando de fora da área, enlaçou o adversário e fez o quarto gol. Sacou? Boiadeiro, enlaçou. Tá bom, 4-0 pro Cruzeiro na primeira partida da decisão. E aí foi só viajar pra Argentina com o troféu quase garantido. A torcida cantava: não tem paulista, nem carioca! O Cruzeiro é o bi da Supercopa! Vejam só vocês. Em Avejaneda, uma semana depois, estádio é o cilindro cheio, mas não foi suficiente. Mesmo com a confiança dos Rinchas, pega o sotaque, Rinchas, quase que não sai. O Cruzeiro não deu mole, perdeu sim, por apenas 1-0 e se sagrou campeão da Supercopa da Libertadores de 1992. Curiosidades cruzeirenses. Lembram que eu falei a respeito da importância da competição logo no início do vídeo? Então, o Cruzeiro voltou da Argentina e foi recebido por milhares de torcedores no aeroporto. O time fez desfile em carro aberto nas ruas cheias de BH e foi recebido pelo prefeito da época na prefeitura de Belo Horizonte, também com muitas pessoas ali em volta. O Cruzeiro foi um grande campeão. A média de público do Cabuloso foi de 73.126 pagantes.
E na primeira fase, o Cruzeiro enfrentou o Atlético Nacional da Colômbia. No jogo de ida, empate em 1-1. E aí o time colombiano acreditou que não fosse passar aqui em Minas Gerais, resolveu focar no campeonato local e trouxe uma equipe reserva para o Brasil. Isso irritou os jogadores do Cruzeiro, principalmente Renato Gaúcho. Ele falou: então vamos atropelar os verdolagas. Dito e feito, amigos, 8-0 para a Raposa, com 5 gols de Renato, hoje atual técnico do Grêmio. E ele acabou também como artilheiro da competição, com 9 gols. Cruzeiro campeão da Supercopa em 1992. Se em 1992 o Atlético Nacional havia passado vergonha tomando 8-0 diante do Cruzeiro no Mineirão, em 1995 o time colombiano chegou à decisão da Taça Libertadores da América. O azar, porém, foi enfrentar o Grêmio, o aguerrido time de Luiz Felipe Scolari. E aquela equipe do Grêmio de meados da década de 90 marcou história. Peraí. Marcou história por quê, Fabiano? Porque vencia. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 1994 e 1997, campeão brasileiro em 1996, campeão da Recopa Sul-Americana também em 1996 e campeão da Libertadores, tema do vídeo, em 1995. Ceará, Flamengo, Independiente, Portuguesa e Atlético Nacional foram vítimas daquele Grêmio sensacional. Mas vamos ao jogo, pois o intuito é falar a respeito de duelos entre os gigantes brasileiros e gigantes sul-americanos. Em 1995, tanto o Grêmio quanto o Atlético Nacional já haviam vencido a Libertadores uma vez. O Grêmio com honras em 1983, com Renato Gaúcho sendo destaque, e o Atlético Nacional em 1989. E aí nós fazemos um adendo, pois muitos torcedores do Atlético atribuíam esse título, muitos torcedores dos rivais do Atlético atribuíam aquele título ao Cartel de Medellín, até pela influência de Pablo Escobar, na época um narcotraficante, talvez o mais famoso da história, no futebol também. Então torcedores rivais do Atlético Nacional não consideravam, antes de 2016, quando o time verde e branco foi novamente campeão da Libertadores, ainda com aquele título antigo. Mesmo assim, nós sabemos, reconhecemos, entendemos que a Colômbia hoje vive um novo momento, a população sempre foi espetacular e provou isso no acidente da Chapecoense, infelizmente. Então, nada para dizer que se o Nacional é pequeno, médio, nada disso. O Atlético Nacional é enorme e foi em cima desse time que o Grêmio foi campeão da Libertadores. Voltando a 1995, aí com Pablo Escobar já morto, o Atlético Nacional chegou à decisão, mas pegou o Grêmio, como eu disse no início do vídeo. E 54 mil pessoas foram ao antigo Estádio Olímpico para torcer. Aliás, torcer não, fazer uma festa espetacular para o Grêmio, que viria a ser campeão. Aliás, vocês preferem o antigo Estádio Olímpico ou a atual Arena? Deixem aí nos comentários. Em campo, um timaço: Danley, Arce, Rivarola, Adilson Batista, Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson e Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Técnico: Luiz Felipe Scolari. No primeiro tempo, após cruzamento de Paulo Nunes, o zagueiro Marlon Luanda fez um gol contra horroroso. E vocês sabem quem era o goleiro? Higuita, também amigo de Pablo Escobar, o goleiro muito folclórico que entregou uma Copa do Mundo da Colômbia para Camarões em 1990. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão saber. Mas além de tudo, um grande goleiro. Não conseguiu segurar o chute, aquele fogo amigo, uma coisa horrorosa do zagueiro Marlon Luanda. Paulo Nunes e Jardel ainda fizeram mais 2 gols para o Grêmio em casa, no Olímpico, 3-0. Mas aí Ángel descontou, fez 3-1 e deu um pouco de esperanças à torcida do Atlético Nacional para o jogo de volta. Tanto que o estádio lá em Medellín recebeu 52 mil pessoas. Mas, meus amigos, logo no início, Marlon Luanda tentou dar um novo passe para o gol do Grêmio. O cara parecia que jogava no time tricolor, mas jogava no verde e branco. Era um horroroso. E o Jardel tentou jogar por cima e perdeu o gol. Mesmo assim, o Atlético Nacional foi lá e abriu o placar. E sabem quem fez o gol do Atlético? Aristizábal, que depois brilharia em algumas equipes do Brasil. São Paulo, Santos, Cruzeiro, Curitiba. O Aristizábal ficou muito conhecido aqui no futebol brasileiro. Só que após isso, o aguerrido, um time muito tático também, técnico do Grêmio, teve um pênalti ao seu favor. E quem sofreu o pênalti? Alexandre Gaúcho.
que no Rio Grande do Sul é conhecido só como Alexandre, igual como na França pão francês é só pão, e na Alemanha pastor alemão é só pastor. Então, pênalti para o Grêmio e o Dinho deu um tirambaço, 1-1, festa em Porto Alegre, festa no Rio Grande do Sul, Grêmio contra um gigante da América, campeão da Copa Libertadores de 1995. Curiosidades gremistas. Jardel, provavelmente o jogador menos técnico daquele elenco, foi o artilheiro da competição com 12 gols. Outros 4 jogadores ficaram na segunda posição com 7 gols apenas, ou seja, 5 a menos que o artilheiro e campeão Jardel. Nas quartas de final, o Grêmio enfrentou o Palmeiras, num dos duelos mais históricos da história da Libertadores. No Sul, o time de Paulo Nunes, Jardel, Arce, venceu o Palmeiras de Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos por 5-0. E aí, quando tudo parecia muito tranquilo, em São Paulo, o Grêmio fez 1-0 logo aos 8 minutos, mas foi tomando gols. E aos 29 da segunda etapa, o Palmeiras já vencia por 5-1. Apesar do susto e muita confusão, o placar se manteve e o Grêmio foi avançando até chegar ao título. Eu vou ficando por aqui. Hoje eu falei a respeito de duelos históricos brasileiros contra equipes sul-americanas. O Cruzeiro bateu o Racing, o Grêmio bateu o Atlético Nacional e o brasileiro riu. É isso, compartilhe nas suas redes sociais, aperte o sininho e deixe seu like. Um abraço!